Com essa aula de antropologia religiosa, o nosso assunto hoje é sobre magia, a prática da magia. Não há só charlatanismo, tem charlatanismo, mas não tem só charlatanismo, tem gente que leva isso aí na seriedade. Como a gente viu aqui, magia dogmática, magia pragmática. Níveis operacionais, eles falam de evocação e de invocação. Tem diferença entre evocação. Existem magias que fazem evocação, chamam de fora e de fora ele continua. É um tete a tete, é um olho no olho entre o mago e a entidade que ele chamou. Essa entidade eles chamam de deuses, bem? Deuses. É evocação. É o mal do lado de fora. A gente fala que é mal, mas eles dizem não, é mal relativamente. Por que é mal? Mas existe uma evocação. Para isso daqui existem a necessidade de se utilizar o vocabulário próprio. Não pode se falar com qualquer vocabulário, com os deuses, tá bem? Com os espíritos superiores. Tem que se chamar no próprio vocabulário. Por exemplo, você vai para a mitologia grega, e muito da mitologia grega nada mais era do que o desenvolvimento da magia. Eles eram ocultistas. Chegou a hora em que tinha que se chamar Calypso. Calypso, ela era uma deusa. E não era qualquer um que conseguia chamar Calypso. Porque a própria palavra Calypso já significa aquilo que está oculto. Para trazer Calypso era necessário então conhecer o ritual que invocava ela, as palavras que invocavam ela e o lugar onde elas se escondiam. E só os deuses conseguiam evocar Calypso, porque ela se escondia até dos próprios deuses. Ela pegou o Ulisses, ela se apaixonou pelo Ulisses, se apaixonou. E o que ela fez? Ela pegou e ela escondeu o Ulisses dentro da ilha dela, a ilha de Calypso. E o homem ficou mais de 10 anos escondido lá. E ele não conseguia sair por causa que ele não sabia onde que era a saída da ilha. Então essa evocação tem que ser feita. Só pode ser feita no vocabulário do Deus e tem que se utilizar os rituais que ele determina. Falam de divinação, né, que é a participação de um ritual, que pode ser ritual de sangue ou pode ser um ritual de uma refeição. A refeição, você participa da refeição porque eles dizem o seguinte: as entidades, vou usar os nomes bem misturados, tá? As entidades, os guias, os espíritos superiores, os deuses, eles comem também. Eles participam da refeição. Só que eles não comem qualquer coisa. Eles têm um cardápio específico, cada um deles. Tem uns que só comem ervas, outros só comem carne, outros só bebem sangue, e por aí vai. Então a gente vê isso aí muito quando você vai para os rituais de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Quando você vê os despachos ali, não é por causa que o médium resolveu que ele ia dar a galinha preta. É porque o guia pediu, o Exu pediu. Ele pede o animal que ele quer, no lugar que ele quer, e a vela que ele quer, na cor que ele quer. Tem que ter um que é chamado de ponto de contato. O que é importante para nós que estudamos teologia? É quando a gente vê essa linguagem misturada no nosso mundo. Sabe? Ponto de contato. Isso é uma linguagem que vem com o mundo evangélico. Esquisito isso aí. Esquisito, ponto de contato. Qual que é o meu ponto de contato com as coisas? Né? É a camisa do apóstolo? É o corredor de sal? É a rosa vermelha? Que negócio de ponto de contato? Eu sei que isso é utilizado no mundo da magia, da feitiçaria, da bruxaria e do ocultismo. Antropologia religiosa, quer dizer, os homens desenvolvendo meios de atingir o sobrenatural ou metafísico, coisa que está fora do nosso mundo, o paranormal. A Bíblia permite que isso aconteça? Não, desde o Antigo Testamento a Bíblia vem proibindo o contato com o mundo oculto. Ela vem proibindo. Mas por que ela proíbe? Qual que é o argumento? Ela proíbe por causa que acontece. Se você entrar pela necromancia, o que é a necromancia? Necromancia é quando você vai fazer a consulta aos mortos. Consulta aos mortos. Vai entrar pela necromancia. Os mortos vão passar para o lado de cá. Vai acontecer uma sessão espírita? Vai acontecer. Você pode abrir um portal entre esse mundo e o mundo dos mortos? É possível que isso aconteça? O cacuete evangélico diz não.
mas é um cacuete evangélico. Quando você vai para o mundo mesmo do ocultismo, você percebe que há um perigo muito grande de ter contato com os mortos, sim, e que os mortos podem, por isso que a Bíblia proíbe, a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos. Isaías fala, não pode, não é para se praticar a necromancia, não é para invocar os mortos. Aí vem evocação, o mal fica do lado de fora, invocação, o mal do lado de dentro, ou o espírito entra. Na linguagem do ocultismo brasileiro, né, que é o espiritismo, eles falam de você abrir os caminhos, fazer cabeça. Qual que é o seu guia de cabeça? Qual que vai fechar teu corpo? Esse é um mundo tão estranho que quando você começa a pesquisar, a estudar, a conversar com esse, aí vai aparecendo coisa. Aí você vai enxergando coisas. Você vai enxergando. Negócio estranho isso daqui. O encantamento. Ó, a palavra canto aqui, ó. Encanto. Encantamento é a feitiçaria propriamente dita. É a alteração do seu estado mental. Sai do estado lúcido, consciente, para fazer coisas que você perdeu a sua consciência. Está num nível de encantamento. Você vê, por exemplo, uma pessoa que se apaixona pela outra loucamente, irracionalmente, e não pode estar apaixonado por aquela pessoa. Ela não consegue controlar os impulsos da sua paixão. Quando vai saber que não, foi feito ali um ritual com o nome da pessoa, roupa da pessoa, cabelo da pessoa, saliva da pessoa, sabonete que a pessoa tomou banho. Sempre tem que ter um chamado ponto de contato, um objeto que a pessoa teve, que é levado para o mundo oculto. Aí o mago, sabe, ou feiticeiro, ou bruxo, ou pai de santo, qualquer coisa lá, com aquilo que é da pessoa, aí ele vai fazer o ritual. Aí ele vai fazer a invocação ou a evocação, vai praticar a obra do encantamento, e esse encantamento aqui vai influenciar a pessoa, porque tem que voltar o ponto de contato com a pessoa. Tem que voltar. Você tem que manter aquele que está em busca do encantamento, ele tem que manter o contato. Uma saudação, uma amizade, um café, um chá. Por isso que, estou em contato com alguém, fui lá e ele me chamou para poder comer um bolo. Diz o apóstolo Paulo, pela oração, o alimento é santificado, né? Pela palavra e pela oração, você dá ação de graça, você quebra o encantamento. Se beber coisa mortífera, quebra o encantamento. O que quebra? Você falou? O apóstolo Paulo fala que pela oração e pela palavra é santificado. E aí ele explica isso aí. Alguém foi lá no mercado e comprou uns animais lá e fez um ritual e convidou você para comer na casa dele. Chega lá, vai e come tudo que se colocar na sua frente, né? Porque o ídolo nada é, mas pela oração e pela palavra tudo é santificado. Dá graças a Deus. Aí quebra o encantamento. Só que a gente não faz isso. A gente não dá graça pelo alimento. Não damos graça pelo alimento. E se esse aqui tiver passado por um ritual de magia, quer dizer que ele se tornou um ponto de contato. Isso é a doutrina deles. Isso é a doutrina deles. Então, se essa doutrina aqui ela é verídica ou não é verídica, ou se acontece com todos, eles dizem não acontece com todos, porque eles mesmos combatem os mágicos charlatães. Eles mesmos. Eles deixam bem claro, você é um charlatão, então nós vamos fazer uma magia contra você. E tudo que você fizer vai vir contra você. Eles combatem o charlatanismo. Aí porque tem mágico sério. Não estou endossando e dizendo aqui que vai buscar um mágico. É o cuidado que a gente tem que ter. Então aqui, a enciclopédia que eu utilizo diz o seguinte: a realidade dos poderes ocultos. Muito provavelmente, quase tudo nas artes mágicas não passa de expressão de desejos, mas algum poder para alterar os eventos, curar ou causar enfermidades. Porém, incorreríamos em erro se as reputássemos somente isso. O Antigo Testamento não nega o fato de que os poderes ocultos são reais. No entanto, o Antigo Testamento proíbe. Então vamos ver lá, Deuteronômio 18, 10 a 14. Quer dizer, a história começa assim, proibindo. Vamos tentar remontar aqui o aspecto histórico, enquanto vocês encontram aí Deuteronômio. Bem, Deuteronômio 18, 10 a 14. Tenta voltar no tempo. Vamos voltar no tempo onde que não havia Antigo Testamento. Você só tinha o Egito. O Egito é altamente ocultista, altamente. Tinha a Babilônia. Você tem a Babel. A Babel é revelada lá no Apocalipse como sendo a mãe de toda a feitiçaria do mundo, toda.
morada de demônios, o negócio é feio, o negócio é terrível. Então você está voltando nesse contexto, aí lá vem Deus para poder tirar o povo dele do Egito. A luta que tem contra os deuses do Egito, Moisés e o seu cajado, somente Moisés e o seu cajado, lutando contra os magos do Egito, que Paulo fala, olha, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, tem muito feiticeiro também resistindo a gente na igreja, muita gente. Aí eu estava meditando sobre esse tema para conversar com vocês, aí eu lembrei de Samuel falando que a rebelião é o pecado de feitiçaria. Não é uma feitiçaria ritualística, né? Mas é uma feitiçaria também, quer dizer que se equipara. Ela tem essa nuance, ela tem esse perigo. O que é a rebelião? Rebelião contra uma ordem expressa de Deus. Só o sacerdote pode sacrificar. Isso é rebelião. Você tem uma ordem expressa de Deus. Teve um tempo atrás, por exemplo, você viu o que é feitiçaria, o que é esse mundo ocultista esquisito. Eu não sei onde foi para esse apóstolo, né? Mas ele fundou uma igreja e ele dizia o seguinte: não precisa batizar em água mais, porque era só simbólico. É só simbólico, que na igreja dele não tem batismo, ninguém se batiza. Tem um problema. Há uma ordem expressa. Você tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está expresso. Teve uma compilação no Evangelho depois? Teve. Isso aí foi colocado depois lá no Evangelho de Mateus? Pode ter sido. Mas já fazia parte da comunidade cristã do primeiro século. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazia parte da comunidade cristã do segundo século que o cristão, antes de ser batizado, ele tinha que renunciar à obra dos demônios. Ele tinha que falar que ele renunciava a Satanás. Falar. E quando ele renunciava a Satanás, aí ele era batizado. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Aí você vê um apóstolo novo, pega e fala o seguinte: não, mas isso aí é só simbólico, não precisa batizar não. Ninguém na igreja dele é batizado. Se eu aplicar o que Samuel falou, é um pecado de rebelião, é uma ordem direta. Não tem meio termo, é uma ordem direta. Assim como a ceia do Senhor também. Toma o pão, bebe o cálice, e todas as vezes você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Não tem como mudar isso. Então, quando a gente encontra um princípio estabelecido por Deus, está claro o texto, não precisa nem de léxico, né? Não precisa nem fazer um curso bacharel em teologia, aprender grego e hebraico, nem latim. É só ler o texto. E você fala: não vou fazer desse jeito, vou fazer de outro jeito. Está correndo para a rebelião. Se a forma de Samuel estiver certa, nessa rebelião é um pecado de feitiçaria, onde se estabelece a desordem. A desordem. Está fora de ordem o negócio aqui. Encontrou o texto aí de Deuteronômio? Pode ler? Pode ler, por favor. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todos aqueles que fazem tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, tem a linha divisória. E por que Deus está proibindo isso? Deus está proibindo isso no mesmo nível que ele proíbe o adultério. Não adulterarás. Por que se proíbe o adultério? Porque o adultério acontece. Por que eu proíbo a magia? Porque a magia acontece. Por que eu proíbo a necromancia? Porque acontece. A adivinhação? Porque acontece. Os espíritos familiares que falam entre os dentes? Porque eles estão no plano do lado de cá. Por que Saul mandou exterminar tudo quanto era feiticeiro? Por causa que as terras de Israel era tomado de Israel. Canaã, a terra dos cananeus, era tomado de ponta a ponta, com templos, altares, árvores sagradas, postes ídolos, montes sagrados. Aquilo ali era um gigantesco campo aberto para a invocação, a adoração aos deuses, né, dos céus, a rainha dos céus, que eles chamam. Deus fala através de Jeremias o seguinte: olha, foi para mim que vocês sacrificaram no deserto durante 40 anos? Não foi para mim, foi para os demônios do deserto. Demônios do deserto. Quer dizer, há uma realidade espiritual oculta. Há. Por isso que tem uma negativa, não é para fazer, não é para se aproximar, não é para invocar, e depois vem a reação. Só que você tenta viver na sua mente aí
esse tempo em que não existe a autoridade do nome de Jesus. Não tem. Não é qualquer um que vai lá e desfaz a obra dos demônios. Não é qualquer um. Quem podia desfazer a obra dos demônios? Um sumo sacerdote ou um profeta. Então, um profeta ou um sumo sacerdote não era democrático, não era para todo mundo. Quando a gente vem para o Novo Testamento, o que vai acontecer com o Novo Testamento? Aí você vai ganhar a autoridade do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Não vai fazer entrevista com os demônios, porque eles atuam. Então você expulsa os demônios. Agora você acaba com o poder do mal. Só que os demônios, eles reforçam as energias deles. Eles andam por lugares áridos buscando descanso, não encontrando volta, pegam uma coligação de 7 demônios piores do que ele e tornam a entrar naquele cidadão. Aí você pega e fala o seguinte: mas Jesus está falando especificamente de uma pessoa, pastor Milton? Irmão Washington, pastor José Mauro. De uma pessoa? Jesus está falando da nação de Israel. O contexto ali é a nação de Israel. Você pode ler o texto. Ele fala que aquela geração renegou Cristo, ele expulsou os demônios que estavam ali atuando em Jerusalém. Jesus não teve descanso um dia, expulsava demônios direto. Ele falou para Herodes, né? Hoje, amanhã e depois eu expulso demônios, no terceiro dia eu estou morto em Jerusalém. Jesus expulsou demônios todos os dias. Demônio na sinagoga, demônio nas costas de uma mulher que tinha 18 anos, demônio de uma criança, demônio epilético, demônio surdo. Jesus expulsava demônio. Demônio que vivia no cemitério, uma legião de demônios. Quer dizer, demônio para tudo quanto é lado, começando pelo próprio Satanás. Vai de Satanás. Quer dizer, existe um mundo que é o mundo que faz tudo esse negócio aqui, ó, atos mágicos, feitiçaria, xamanismo, ritualismo, astrologia, alta magia. Você vê que tem um monte de cristão que acredita em horóscopo, signos do zodíaco, né? Tarô evangélico, salamandras, ritualismo. Eu estava vendo uma reportagem de um mágico, por exemplo, e estava falando por que os católicos usam a cruz. Eles usam a cruz não é simplesmente para simbolizar o cristianismo, eles usam a cruz porque ele é um amuleto. Ele é um amuleto que ele bloqueia energias de entrada e saída. Então você coloca e ele entra em ponto. Porque para o místico também, o objeto não é um objeto, o objeto ele faz parte do corpo, assim como a tatuagem também faz parte do corpo. Deus proíbe inclusive que se façam incisões no corpo, cortes, porque o pessoal tinha que fazer cortar o corpo, porque cortando o corpo, isso aqui é a linguagem do mundo da magia. Quando você faz cortes no corpo, você abre os pontos de contato para que as forças venham, os espíritos venham, eles entram por ali, pela ferida. Os gregos diziam, por exemplo, que é o seguinte, na hora que o morto, né, ele fosse ser despachado para o outro lado, por onde que saía o espírito? Aí eles diziam, o espírito sai pela boca. O espírito sai pela boca. O espírito tem que sair por um dos orifícios do corpo. Você vê o que é o mundo da magia, né? Ele é bem diferente do nosso, né? Para a gente coloca assim a tarjeta, superstição, charlatanismo, não acontece. Aí a gente faz a pergunta teológica, mas e se acontecer? E se nós estivermos sendo enganados? E se ele conseguiu dar uma rasteira na gente? Só faz uma pergunta. Então, com a pergunta em mente, a gente vai para investigar. Aí nessa investigação, a gente vai ter que descartar um monte de coisa que é lixo cultural, lixo também. Como teólogo, a gente vai descartar. É sempre com aquele desconfião. Quer dizer, se a gente desconfia até do povo que está do lado de dentro, quanto mais da turma que está do lado de fora. Se a gente desconfia até de pregador que torce as escrituras, quanto mais do diabo, que é o pai da mentira. Tem um monte de coisa que vai ser fantasia da cabeça dos charlatães. Só que tem uma parcela desses caras aí que são perigosos mesmo, que mexem com as forças ocultas mesmo. Aí é o nosso cuidado, bem? E por isso que eu acredito que essa matéria faz parte do nosso currículo do curso bacharel em teologia, que só é dado no terceiro ano. Não é dado nem no segundo, nem no primeiro, porque é hora da gente tocar nesse assunto. Não desenvolver, não vou falar para os irmãos, vamos desenvolver aqui, sabe, um trabalho específico para isso, mas porque faz parte da agenda de Jesus. Jesus falou, vocês vão pelo mundo inteiro, vão pregar o evangelho para toda criatura, vocês vão curar os enfermos e vocês vão expulsar os demônios. Então faz parte da agenda da igreja, expulsar demônios. Agora, como que ele se transfigura? Se transfigura em anjos de luz.
Eles têm que fazer toda uma filosofia, todo um ritual. Aí a gente vai fazer aqui um terceiro momento, tá bem? Fazer um momento da gente conversar aqui um pouco, acho que já é a hora. Que é essa atuação da magia evangélica. Tá? Quero fazer esse fórum aqui. A magia evangélica, porque tem um sincretismo religioso. Então esse sincretismo religioso é quando eu vou lá no mundo dos caras e trago o que eles têm lá aqui para dentro. Vamos supor que a Bíblia fosse um amuleto. Será que tem igreja que usa a Bíblia como amuleto? E se usar como amuleto, tem algum efeito? Se usar como amuleto, ela tem algum efeito ou não tem? A gente vai racionalizar tudo. Porque a Bíblia está lá do terreiro de Macumba também, a gente sabe que está. Lá eles usam como amuleto, é um livro sagrado. Só que eles usam ao lado de outros livros sagrados também. Aí eu fico me perguntando o seguinte, se a igreja evangélica usa a Bíblia como um amuleto. E o uso e abuso de símbolos da fé judaica. Muitos símbolos da fé judaica que estão invadindo. E quantos desses símbolos da fé judaica são utilizados nos ramos mágicos do judaísmo, como a Cabala, por exemplo? O mantra evangélico, vocês já ouviram o mantra evangélico? O mantra é a repetição de uma palavra ou de uma frase inúmeras vezes, até você entrar em transe espiritual. Tem mantra evangélico? Quer dizer que a gente precisa de tudo isso? Ou será que é hora da gente centrar e falar o seguinte, vamos estudar as escrituras e vamos eliminar tudo quanto é feitiçaria, magia? Então vamos abrir esse fórum agora.